Por que os millennials estão com as vidas tão frágeis e com os sonhos despedaçados? Pensar nessa diferença que existe entre as gerações é uma das coisas mais loucas que existem. Porque, cara, se a gente pensar de duas gerações pra trás, pega os nossos pais e os nossos avós, parece que a gente viveu em planetas diferentes. Não são nem realidades, nem mundos, não. Cara, de fato, parece que era um outro planeta. Cara, eu já comentei aqui, eu acabei de completar 40 anos no último dia 26 de janeiro, e eu sinto que eu tenho um privilégio, assim, enorme de ainda poder conviver com a minha avó paterna, que tá com 98 anos e vai completar 99 anos agora em abril. E às vezes eu vou lá na casa dela, lúcida de tudo. Cara, lúcida de tudo, conversa de tudo, não tem nem resfriado. E aí, cara, às vezes eu vou lá e a gente vai tomar um café, conversar, e eu fico escutando ela contar as histórias da época da roça, quando ela morava no interior de Minas Gerais, perto de Diamantina. E, enfim, era, né, zona rural e tal. E para você chegar em Diamantina, eram horas e horas a fio, a cavalo, subindo e descendo morro, passando por córrego. E, cara, eu acho muito louco, eu acho muito doido pensar o quanto que o mundo mudou nesse um século que a minha avó vive aqui nesse plano, tá? Nessa dimensão. Quase um século de vida por aqui. E o tanto de coisa que já mudou. E aí, a gente pensa, falando das gerações, a gente pensa, poxa, do momento do nascimento da minha avó até o momento do nascimento do meu pai, foram ali, vamos pegar ali, né, do começo, finalzinho dos anos 20, segunda metade ali da década de 20, né, minha avó é de 1926, ela nasceu em 1926, e aí você pega a diferença dela pro momento do nascimento do meu pai, 1954. Cara, já eram mundos muito diferentes. Só que, cara, do momento do nascimento do meu pai até o momento do meu nascimento, 1985, já eram mundos muito mais diferentes ainda. Então, do momento do nascimento da minha avó ao momento do meu nascimento, realidades, cara, inimaginavelmente diferentes. E do momento do meu nascimento, de 1985, para hoje, para o ano de 2025, cara, é de bugar a nossa cabeça tudo que aconteceu no mundo nesse intervalo de tempo, olhando o momento do meu nascimento, o momento do nascimento do meu pai e o momento do nascimento da minha avó. Cara, a gente foi de uma infância completamente analógica e offline, né? De, tipo, brincar na rua, jogar bolinha de gude, brincar de boneca, trocar papel de carta, tazo e por aí vai. Disso E aí, nessa mesma época, né, os telefones com fio, aí depois os orelhões na rua, com ficha, com cartão. É muito louco a gente pensar nessas coisas, assim, né? E aí, depois disso, a gente começou a ver ali uma mudança nesse sentido de a tecnologia existente no mundo, né? Então, a gente começou a pegar, por exemplo, o aparecimento dos primeiros equipamentos eletrônicos, né? Então, a gente teve Walkman, depois a gente teve Discman, e aí depois a gente teve minigame, videogame. Até que, cara, começaram a vir telefone celular, né? Telefonia móvel, e a gente foi pegando todas as tecnologias, né? TDMA, GSM, celular com tela colorida. Aí depois começou a vir a internet, os computadores, a acessibilidade que foi ficando maior com o passar do tempo, porque no começo nem todo mundo tinha acesso. Aí a gente viu o surgimento das primeiras redes sociais, desde os bate-papos lá, das salas de bate-papo do UOL, ICQ, MSN, Orkut, aí depois veio o Facebook, Instagram, TikTok. A gente viu nascer Google, YouTube. E, cara, uma verdadeira revolução, né? Você pensa que uma pessoa que, quando começou a trabalhar, não sei vocês, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, cara, em alguns lugares onde eu trabalhei, no comecinho ali da minha vida profissional, tinha aparelho de fax, e eu lembro que eu não sabia usar, porque isso não era coisa que a gente tinha em casa, era coisa que só existia nas empresas. Então, até eu começar a viver essa realidade de empresa, eu não sabia como é que aquilo ali funcionava. E geralmente tinha uma pessoa que era responsável, né, por enviar e receber os fax e tal. E aí, cara, a gente sai disso, a gente sai desse mundo com essa infância analógica, offline, a gente passa por
toda essa revolução, a gente passa por todos esses processos até que a gente chega no ano de 2025 meio bugado da cabeça, mano. Por quê, cara? Porque prometeram pra gente um mundo que simplesmente não existe. Mas o mundo que prometeram pra gente não existe porque ninguém conseguia conceber a ideia desse mundo que a gente tá vivendo hoje. E a coisa vai ser cada vez mais exponencial daqui pra frente. Porque, cara, pros nossos pais, a ideia que eles nos venderam, que tipo, estuda, trabalha e sua vida tá resolvida, foi a realidade deles. Né? Pra grande maioria deles, na época, quem estudasse, quem trabalhasse bastante, se dedicasse, de alguma forma ia resolver a vida, ou conseguir viver minimamente confortável ali, adquirir alguma coisinha, um carro, uma casa, um terreno, uma linha telefônica. E hoje em dia a gente tem que aprender a lidar com automação e inteligência artificial, cara. E a real é que nesse cenário, nesse contexto, a maioria dos millennials tá meio perdida nesse limbo, tentando entender o que tá acontecendo. E aí, às vezes, a gente revisita alguns lugares, tipo da nossa infância, da nossa adolescência, e fica sabendo de notícias e tal, muitas vezes duras, porque existem muitas pessoas que não estão conseguindo se encontrar ou se encaixar ou se entender em meio a isso tudo. E tem uma galera mesmo ficando meio doido, meio surtado, assim. E a música The Kids Aren't Alright, do Offspring, fala muito isso, né? Desse processo de você confrontar uma realidade que saiu um pouco diferente do planejado. Na primeira estrofe, quando ele fala assim: When we were young, the future was so bright. The old neighborhood was so alive, and every kid on the whole damn street was going to make it big in every beat. Now the neighborhood's cracked and torn. The kids are grown up, but their lives are worn. How can one little street swallow so many lives? Chances thrown, nothing's free, longing for what used to be. Still it's hard to see fragile lives. Shattered Dreams. Quando nós éramos jovens, o futuro era tão promissor, a antiga vizinhança era tão viva e toda criança naquela rua inteira iria fazer sucesso em todas as áreas da vida. Agora a vizinhança está quebrada e desmoronando. As crianças cresceram, mas suas vidas estão desgastadas. Como pode uma rua pequena engolir tantas vidas? Chances desperdiçadas, nada de graça. Com saudade do que costumava ser. Ainda assim é difícil de ver vidas frágeis. Sonhos despedaçados. Cara, Millennial, eu sei que as coisas não têm sido fáceis por aí, mas eu acho que a gente ainda tem que tentar nos encontrar em meio a essa loucura, sabe? Sair desse limbo, porque a gente precisa conseguir olhar mais pra frente, como uma boa aquariana, né? A gente precisa tentar enxergar o que tem ali na frente, sabe? Não é porque a nossa realidade é diferente do que foi a realidade dos nossos pais, dos nossos avós, que a gente tem que abrir mão de sonhos, de projetos, sabe? Porque não existe sonho pequeno, não existe projeto pequeno. Existe, sim, uma vida pequena, sem sonhos e sem projetos. O que você pensa disso? Você concorda? Se você concorda, deixa pra mim o seu like aqui nesse vídeo, me fala aqui nos comentários o que você pensa disso tudo. Você tá assistindo esse conteúdo no YouTube, não se esquece de se inscrever e compartilha com algum amigo, alguma amiga Millennium que esteja precisando se conectar com essa mensagem pra aprender inglês e aprender a cantar a música The Kids Aren't Alright, do Offspring. A aula já tá disponível no canal em inglês com streaming. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E para estudar comigo, confere inglescomstreaming.com.br. O link também tá aqui na descrição. Se você estiver no Spotify, lembra de seguir aqui o podcast para receber os próximos conteúdos e avalia lá com 5 estrelinhas se essa viagem fez sentido para você, se valeu a pena. Um grande abraço e eu te espero aqui no próximo episódio pra gente embarcar em mais uma viagem. Até lá!